Quer aprender um pão nutritivo, fácil de fazer, com farinha de aveia e abóbora? Então fica comigo até o final desse vídeo. Oi, eu sou a Silvia e hoje vamos fazer esse pão delicioso. É um pãozinho que você consegue comer sem passar nada nele. Ele tem um saborzinho adocicado por causa da abóbora. Vamos lá então? Primeiro, eu separei aqui 140 gramas de farelo de aveia. Se você não encontrar farelo de aveia sem glúten, você pode pegar os flocos de aveia e passar no liquidificador ou no processador e desmanchar os floquinhos em grãozinhos menores. Eu tenho aqui 100 gramas de polvilho doce. Não pode usar o polvilho azedo. Eu já falei para vocês que o polvilho azedo deixa a receita mais crocante, tipo rosca. E a gente quer aqui um pão bem fofinho. 50 gramas de farinha integral de arroz. E mexo bem, até que eu não consiga mais perceber o que é farinha, o que é polvilho ou o que é aveia. Nós também vamos colocar aqui 35 gramas de farinha de linhaça. Eu estou usando a farinha de linhaça dourada. Como é que eu fiz para fazer essa farinha de linhaça? Eu já expliquei para vocês. A gente pega a linhaça, bate no liquidificador e utiliza. A farinha de linhaça aqui vai agregar nutrientes e também fibra, o que deixa o nosso pão mais fofinho. Mexo bem e coloco meia colher de chá de goma xantana. Também vou lá e misturo bem. Agora nós vamos colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado, mas você pode utilizar na mesma quantidade outro açúcar, o demerara, o açúcar de coco, o açúcar mascavo ou mesmo o mel. O açúcar ele vai funcionar aqui para ajudar o nosso fermento, então ele vai ser o alimento do nosso fermento. Ele também ajuda o nosso pãozinho a ficar com aquela cor dourada, com aquela cor de caramelo. Vamos misturar mais um pouquinho e colocar 1 colher de sopa de fermento biológico. Eu estou usando o fermento biológico seco e instantâneo. 1 colher de chá de sal e mexo bem. Agora a gente vai começar a adicionar os outros ingredientes que são úmidos e a nossa abóbora. Então eu abro um buraquinho aqui, coloco 3 ovos. Os meus ovos já foram higienizados e eles estão em temperatura ambiente. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Ao invés de usar o azeite de oliva, você pode utilizar um outro óleo vegetal de sua preferência. 1 colher de sopa de vinagre de maçã, que vai ajudar a corrigir o pH da minha massa, e vou mexendo. Agora chegou a hora de colocar a nossa abóbora. A minha abóbora eu cozinhei com um pouquinho de sal e amassei com um garfo, simplesmente assim. Eu vou mostrar para vocês, vou deixar aqui no cantinho, deixei um pedacinho aqui separado. Ah, Silvia, tu cozinhas mesmo com a casca? Eu cozinho com a casca. Vou aqui agora, tiro da casca, só a parte laranjinha, né? Parte amarelinha. Separo e com um garfo mesmo, eu vou lá e amasso e faço um purezinho. Depois disso feito, é que eu vou para a balança e meço a quantidade que eu quero. Que eu vou utilizar nessa receita 200 gramas de abóbora. Essa abóbora é aquela cabotiá. Agora chegou a hora de começar a colocar a nossa água. Eu separei aqui 150 ml de água em temperatura ambiente e vou começar a adicionar. Vou mexendo. Essa água também vai ser absorvida pela farinha que está aqui dentro. Colocar mais um pouquinho até completar os 150 ml. Vocês estão percebendo que toda a receitinha é feita à mão? Então todo mundo consegue fazer. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem já fez o nosso outro pão de abóbora que está no canal. Aquele pão de abóbora com coco, que é uma delícia.
Depois de você terminar de ver esse vídeo, vai lá na descrição que eu vou deixar o linkzinho do pão de coco com abóbora para você. Completamos aqui a quantidade de água e continuamos mexendo. Eu quero que vocês percebam a textura da nossa massa. Ó, essa é a textura da nossa massa. Um pouquinho mais firme do que geralmente são os nossos pães aqui do canal. Agora que ele está bem misturadinho, a gente vai levar ele para o forno. Eu vou usar aquela minha forminha famosa, velhinha, de 24 centímetros por 10 por 6 de altura. Botei aqui um pouquinho de azeite de oliva. Vou passar bem o azeite de oliva, bem nos cantinhos, para depois facilitar na hora de desgrudar. Aqui eu estou usando um pincelzinho, mas você pode passar até com o dedo, ou um guardanapo, que achar melhor. Essa semana eu recebi uma pergunta interessante. Quanto de óleo eu utilizo para untar a minha forma? É aproximadamente meia colherzinha de chá. Já é suficiente. O segredo é espalhar bem e fazer esse processo bem nos cantinhos. Agora eu quero que vocês observem bem de pertinho a textura da nossa massa. Eu vou colocar ela aqui na forma e vocês vão olhando. Ó, como ela ficou firme, ó. Estão olhando? Estão vendo? Está gostando da receita? Já deu um like? Ainda não? Ah, então vai lá e dá um like. E aproveita e te inscreve. Raspei bem a minha tigela para não desperdiçar nada, massinha sem glúten, eu sempre falo para vocês, né? É precioso. Então agora eu vou alisar aqui com a espátula. Para ele ficar bem lisinho, o que eu vou fazer agora? Vou pegar um pouquinho de água, que eu coloquei aqui no meu potinho, ó. Primeiro eu vou raspar aqui a espátula também. Molho a parte de trás da minha colher e vou alisando, até arrumar bem direitinho o meu pão. Para finalizar, eu vou colocar umas sementezinhas de abóbora, que ela também pode ser usada dentro, misturada na massa. Ah, quanto, Silvia? Ela é tão cara que eu acho que assim, umas 30 gramas já é suficiente. Mas ela também agrega valor nutricional ao nosso pão. Agora, falando sério. E dou uma empurradinha nela aqui na massa, ó, para ela segurar e a gente não perder na hora de virar o pão. Essa sementinha aqui é opcional. Não deixe de fazer o pão porque não tem a sementinha ou porque não achou. E outra coisa, celíaco não pode comprar produtos a granel. Então, melhor não colocar se não achar de outra forma. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que o nosso pão vai crescer até o topo da forma. Então, se você utilizar uma forma maior, ela mais comprida, ou ela mais larga, você vai perder a noção de quanto tempo ele tem que ficar crescendo. E às vezes vai deixar crescer muito tempo. E o que vai acontecer? Depois que você tirar ele do forno, geralmente ele vai abater ou murchar quando ele sair do forno. Eu vou deixar o meu pão crescendo lá atrás. Quando o seu pão já estiver crescendo por aproximadamente 10 minutinhos, ligue o seu forno para ele já ir aquecendo. Lembra que o pão tem que entrar no forno bem quentinho. A gente vai pré-aquecer o forno a 200 graus. Você quer aprender uma deliciosa massinha totalmente sem glúten e sem lactose para fazer aquele empadão que derrete na boca ou aquela deliciosa tortinha de maçã? Então vem participar do meu curso de setembro. Primeiro vamos conversar sobre o que você vai aprender nesse curso. No módulo 1, eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa torta de maçã, sua massa e o seu recheio. Já no módulo 2, nós vamos utilizar a mesma massinha e fazer um delicioso empadão. Lembra que no mês de lançamento, o valor dele é promocional, apenas R$ 29,00. Depois ele passará a custar o seu valor normal, R$ 44,00. Para se matricular, é muito fácil, basta clicar no link que está aqui embaixo do vídeo. O meu pão já cresceu, chegou até o topo da forma e agora eu vou levar ele para assar. Mas antes, eu quero dizer para vocês que eu fiquei sempre pertinho dele, porque eu fui acompanhando o crescimento dele. Hoje, aqui já está um pouquinho mais quente do que no outro dia que eu fiz esse pão. No outro dia, ele levou 35 minutos. E hoje ele levou 30. Vocês estão vendo como pode variar o tempo de crescimento? Agora eu vou levar o meu pão para o forno, que já está pré-aquecido a 200 graus.
Ficou pronto o nosso pão. Ele levou 25 minutos para assar. Agora eu vou passar uma faquinha entre o pão e a forma para depois virar ele em cima da grade. Ele ainda está bem quente. Agora a gente vai virar aqui em cima da grade, que eu já contei para vocês, que é para ele não ficar suando, não ficar todo úmido. Tcharam! Não. Olha só como ele ficou bonito. Ele está bem fofinho. Daqui um pouquinho, quando ele tiver um pouquinho mais frio, eu volto para cortar ele para vocês. Agora eu vou cortar o meu pãozinho. Olha só, olha a textura desse pãozinho, olha a cor desse pão. Ai, muito fofinho. E o que eu falei para você no começo do vídeo é verdade. Você pode comer ele purinho, sem passar nada na fatia, que ele é uma delícia. Ele é super saboroso, meio adocicado. Se você chegou até aqui, é porque você gostou da receita. Então, compartilha o vídeo, curte. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima!